Ignorei o Tiago durante 3 dias inteiros. Cada mensagem que eu deixava sem resposta pesava como uma pedra no peito, mas eu não via outra saída para proteger o que restava da minha vida normal. Quando a campainha do meu pequeno apartamento em Lisboa tocou forte naquela tarde cinzenta de outono, o meu coração parou porque eu soube que era ele, e o que veio a seguir abalou tudo o que eu tentava esconder de mim mesmo. O Tiago era o meu melhor amigo há 6 anos, desde que nos conhecemos na Faculdade de Direito, onde ele estudava design gráfico como ouvinte. Ele era o tipo de pessoa que iluminava qualquer sala com o seu riso fácil e os conselhos diretos, sem nunca julgar. André, um rapaz de 24 anos de uma família tradicional de Porto, tinha vindo para Lisboa estudar Direito para fugir um pouco da pressão do meu pai juiz aposentado, que esperava que eu casasse com uma boa moça católica e desse netos para continuar o nome da família. A minha mãe ligava todas as semanas a perguntar se eu tinha conhecido alguém especial, e o meu pai mandava mensagens curtas sobre deveres e honra. Eu sempre respondia que sim, que estava tudo bem, mas por dentro carregava um segredo que me consumia desde a adolescência. Naquele fim de semana em Sintra tudo mudou. Nós dois fomos caminhar pelas montanhas para desanuviar depois de uma semana estressante de exames. O Tiago escorregou numa pedra úmida e eu segurei pelo braço. Os nossos rostos ficaram perto demais, os olhos dele fixos nos meus por segundos que pareceram eternos. Senti um calor estranho no peito, uma mistura de medo e desejo que me deixou sem ar. Na volta para Lisboa ele riu e disse que eu era o melhor amigo do mundo, mas eu não consegui rir. Cheguei a casa e fiquei horas a olhar para o teto a pensar no que aquilo significava. Se o meu pai soubesse, se alguém da família descobrisse, seria o fim. Eles nunca aceitariam. A sociedade em certas rodas ainda olhava de lado. Eu não queria perder o Tiago como amigo, nem queria arrastá-lo para o meu caos. Por isso decidi ignorá-lo. 3 dias sem responder chamadas, sem abrir mensagens, sem dar sinal de vida. Achei que assim o sentimento passava, que eu voltava a ser o André normal que toda a gente esperava. No primeiro dia ele mandou uma mensagem simples: "Ei, tudo bem contigo?" No segundo dia ligou 2 vezes e deixou voz preocupada: "André, estás vivo? Responde, por favor." No terceiro dia as mensagens pararam e eu pensei que tinha conseguido. Mas às 6 da tarde a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, de casaco molhado da chuva, os cabelos castanhos ondulados colados à testa, os olhos castanhos cheios de uma dor que nunca tinha visto. "André, o que se passa contigo?" disse ele, a voz rouca. Eu fiquei paralisado na soleira. Ele entrou sem esperar convite, fechou a porta e sentou-se no sofá como se fosse a sua própria casa. Eu ignorei-te porque precisava de espaço, murmurei finalmente. "Espaço de quê?" perguntou ele, levantando-se e aproximando-se tanto que eu senti o cheiro familiar do seu perfume. Eu não aguentei mais e contei-lhe tudo. O momento em Sintra, o medo da família, a pressão que me sufocava. Ele ouviu em silêncio, depois pegou nas minhas mãos e disse baixinho: "Eu senti o mesmo, André, desde aquele dia." O meu mundo parou. A reação dele não foi de raiva nem de rejeição, foi de compreensão profunda, e isso foi o que mais me assustou, porque agora não havia volta atrás. Passámos a noite a falar até de madrugada sobre o que sentíamos, sobre o preço que poderíamos pagar. Eu chorei pela primeira vez em anos e ele abraçou-me sem dizer nada. Quando amanheceu eu soube que os 3 dias de silêncio tinham aberto uma porta que eu nunca mais conseguiria fechar. Mas o medo ainda estava lá, forte como sempre. Na manhã seguinte o sol entrava pelas janelas do meu apartamento no Bairro Alto e o Tiago ainda estava lá sentado na cozinha a preparar café, como se nada tivesse mudado e tudo tivesse mudado ao mesmo tempo. Nós decidimos tentar viver aquilo devagar, sem rótulos, sem pressas, só nós dois a explorar o que sentíamos longe dos olhares. Os primeiros dias foram mágicos. Caminhámos pela Praça do Comércio de mãos quase a roçar uma na outra, rimos em frente ao Mosteiro dos Jerónimos e sentámo-nos no mirador da Senhora do Monte a ver o Tejo brilhar. Ele contava-me histórias das suas viagens de mochila pela Europa e eu falava-lhe dos meus sonhos de ser advogado de direitos humanos. Pela primeira vez senti-me visto de verdade, não como o filho perfeito que o meu pai queria, mas como eu mesmo. No entanto, a culpa nunca me largava. Todas as noites depois de ele sair eu recebia chamadas da minha mãe. "André, quando é que trazes uma namorada para conhecermos?" perguntava ela com aquela voz doce que escondia a expectativa pesada. Eu mentia, dizia que estava concentrado nos estudos, que não havia ninguém especial. O meu pai mandava mensagens mais diretas: "Filho, um homem deve construir família, não andar a perder tempo." Eu respondia com emojis e desligava o mais depressa possível. O Tiago percebia a minha tensão e tentava ajudar. "Não precisas de lhes contar já", dizia ele, apertando a minha mão. Mas eu via nos seus olhos que ele também tinha os seus medos.
A família dele era mais aberta, a mãe era professora e o pai artista, mas mesmo assim Lisboa ainda tinha os seus sussurros, os olhares nas ruas quando dois rapazes andavam demasiado perto. Uma tarde fomos ao Parque Eduardo VII e sentámo-nos no mesmo banco que eu descrevera no póster da minha imaginação. O ar estava quente, o sol batia-nos no rosto e por um momento esqueci tudo. Ele inclinou-se e os nossos lábios tocaram-se leve como uma promessa. Não foi nada de exagerado, só um beijo cheio de ternura que me fez sentir vivo. Voltámos para casa de mãos dadas por ruas secundárias rindo como adolescentes. Mas à noite o telemóvel tocou outra vez. Era a minha irmã mais velha que vivia em Porto. André, a mãe está preocupada contigo, diz que andas estranho. Eu desconversei, mas o nó na garganta apertou. O Tiago viu e abraçou-me. Vamos enfrentar isto juntos, prometeu. Naqueles dias aprendi o preço de cada decisão pequena. Ignorar mensagens tinha sido fácil, mas agora cada olhar de lado, cada mentira contada custava caro. O Tiago pagava também com a sua paciência infinita e eu via como ele segurava as próprias dúvidas para não me pressionar. A nossa ligação crescia, mas o mundo lá fora apertava cada vez mais. A tempestade começou numa sexta-feira quando a Sofia, uma amiga em comum da faculdade, nos viu juntos num café perto da universidade. Ela sorriu e acenou, mas eu notei o brilho curioso nos seus olhos. 2 dias depois o meu pai apareceu de surpresa em Lisboa. Tinha vindo a uma reunião e decidiu passar pelo meu apartamento sem avisar. Encontrou o Tiago lá a ajudar-me com os livros. O olhar dele mudou no instante em que nos viu rir juntos. André, quem é este? Perguntou ele com a voz controlada mas fria. Eu apresentei-o como amigo da faculdade, mas o meu pai não era tolo. Mais tarde, quando o Tiago saiu, ele sentou-se à mesa e disse direto: ouvi rumores na família. Dizem que andas com um rapaz. A minha irmã tinha falado com a Sofia e o boato correra como fogo. O meu pai não gritou, só olhou para mim com decepção profunda. Um homem da nossa família não faz isso, André. Pensa na tua mãe, na honra do nome. Eu fiquei em silêncio, o coração a bater descontrolado. O Tiago ligou-me depois e eu contei-lhe tudo. Ele ficou em choque, mas não recuou. Vamos falar com eles juntos, propôs. Mas eu sabia que isso seria desastroso. Naquela noite não dormi a pensar no preço. Se eu negasse, perdia o Tiago; se admitisse, perdia a família. A sociedade em certas rodas de Lisboa ainda murmurava. No dia seguinte, na universidade, senti olhares. Um colega comentou por alto: cuidado com as companhias, André. O Tiago enfrentou a sua própria pressão quando a mãe ligou curiosa sobre o amigo novo. Ele contou-lhe parte da verdade e ela reagiu melhor, mas ainda assim pediu cautela. O confronto maior veio no domingo. O meu pai voltou com a minha mãe ao telefone em alta voz. Filho, volta para casa, vamos resolver isto. Eu disse que não, que a minha vida era em Lisboa. O Tiago estava ao meu lado a ouvir tudo e via dor nos seus olhos quando eu hesitei em defendê-lo abertamente. Tu estás a escolher mal, disse o meu pai antes de desligar. A traição veio da minha própria família, mas também de mim mesmo, porque eu não tive coragem de dizer a verdade completa. O Tiago não me acusou, só abraçou-me e disse que entendia o medo. Mas eu via que aquilo magoava. Os dias seguintes foram de tensão constante, chamadas ignoradas, mensagens frias da família. Eu questionava tudo. Era moralmente certo esconder o amor para manter a paz, ou estava a trair-me a mim e ao Tiago ao mesmo tempo? O preço subia a cada decisão. A pressão chegou ao pico quando o meu pai cortou o apoio financeiro. A mensagem chegou clara: sem mudanças na tua vida, sem dinheiro para o curso. Eu fiquei em pânico. O meu emprego de meio tempo mal dava para o aluguer. O Tiago ofereceu ajuda, mas eu recusei orgulhoso. Comecei a trabalhar mais horas, a estudar à noite e a evitar sair com ele para não dar mais munições. Uma noite discutimos pela primeira vez. André, estás a afastar-te outra vez, disse ele com a voz quebrada. Eu respondi que precisava de tempo, que a família era importante. Ele levantou-se magoado. Eu também sou importante ou não? Naquele momento eu traí-o com as minhas palavras. Disse que talvez fosse melhor pararmos antes que destruíssemos tudo. Ele saiu sem bater a porta, mas os olhos dele ficaram gravados na minha memória como uma ferida aberta. Os dias que se seguiram foram os piores. Eu vagueava pela cidade sozinho, pelo cais do Sodré, pelo bairro alto, vendo casais normais e sentindo inveja. No trabalho, um chefe comentou que eu parecia distraído.
Na universidade a Sofia aproximou-se desculpando-se, mas o mal já estava feito. O meu pai ligou uma vez mais a oferecer reconciliação se eu voltasse ao normal. Eu quase cedi. A culpa era esmagadora. Tinha traído o Tiago ao ignorá-lo no início e agora traía-o outra vez ao hesitar. O preço era alto para todos. O Tiago parou de ligar, mas eu sabia que ele sofria tanto como eu. Uma tarde encontrei-o por acaso no Mirador da Graça. Ele estava sozinho a olhar o rio. Conversámos horas. Ele contou-me como a reação inicial dele tinha sido de medo também, mas que escolhera ficar ao meu lado. Eu chorei e pedi perdão. Decidimos tentar outra vez, mas com a condição de eu enfrentar a família. O despertar veio devagar. Cada sacrifício mostrava que o amor verdadeiro exigia coragem, não silêncio. Mas o caminho ainda era longo e as feridas profundas. O clímax chegou numa reunião familiar forçada em Porto no Natal. Eu levei o Tiago comigo apesar dos avisos. O meu pai abriu a porta e o silêncio caiu como uma pedra. A mesa estava posta para 5, mas o ar estava pesado. Durante o jantar o meu pai perguntou direto: André, este é o rapaz de que falam? Eu respirei fundo e disse: sim, pai, o Tiago é o meu companheiro. A reação foi imediata. A minha mãe chorou, o meu pai bateu com o punho na mesa e a minha irmã saiu da sala. Palavras duras voaram sobre pecado, honra e decepção. O Tiago ficou ao meu lado calado mas firme, segurando a minha mão por baixo da mesa. Eu defendi-nos com a voz trêmula, explicando que o amor não escolhia e que eu ainda era o mesmo filho. O preço foi pago ali mesmo. O meu pai disse que enquanto eu mantivesse aquilo não haveria mais apoio nem visitas fáceis. A minha mãe abraçou-me a chorar, mas não contradisse o marido. Voltámos para Lisboa em silêncio, o carro cheio de tensão. O Tiago disse baixinho: eu sabia que ia custar, mas valeu a pena. Eu apercebi-me então do meu crescimento. Os 3 dias de silêncio inicial tinham sido o começo de uma jornada de dor e verdade. Perdi parte da família, mas ganhei-me a mim mesmo e ao homem que amava. Meses depois as coisas acalmaram um pouco. A minha mãe ligava às escondidas e o meu pai mandava mensagens secas, mas o laço não se quebrou por completo. O Tiago e eu construímos a nossa vida em Lisboa com amigos que aceitavam e um futuro incerto, mas nosso. Eu tornei-me advogado de causas de inclusão e ele continuou o seu design, criando capas de livros sobre histórias reais como a nossa. O despertar foi completo. Cada escolha tinha o seu preço, mas a liberdade de ser autêntico valia tudo. Foi errado seguir o coração quando isso destrói as expectativas da família, verdadeiro ou falso.